segundo ano. Hoje é quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Como é que vocês estão? Estão bem? Fico feliz em saber. Vamos trabalhar com ciências, o reino animal. Peguem o livro de vocês e abram na página 12. Pegaram? Já abriram? Vamos lá. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo os seres humanos, nós. Eles podem ter formas e tamanhos diferentes, certo? E podem viver em lugares variados, como nas florestas, nos campos, nos mares e até na nossa própria casa. O reino animal é dividido em dois grupos. Quais são esses grupos? Animais vertebrados e animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral e ossos. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e nem ossos. Ok? O reino animal é dividido em dois grupos: animais vertebrados e animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles animais que possuem coluna vertebral e o que? Ossos. E os animais invertebrados são os animais que não possuem coluna vertebral e nem ossos. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. Quais são eles? Aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis. Então, estes animais aqui fazem parte dos animais vertebrados. Aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis. Cada uma dessas espécies tem a sua característica. Vejam aí no livro de vocês. O reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossas casas. O reino animal pode ser dividido em dois grupos. Quais são eles? Os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral, isto é, tem um esqueleto ósseo, como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso, como as arraias e os tubarões. Temos aqui o esqueleto de um gato. Olha a coluna vertebral, ó. Vejam aí no livro de vocês. A coluna vertebral do gato, e ele possui ossos. Então, o gato é um animal vertebrado. A coluna vertebral é o eixo central do esqueleto, responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos, chamados de vértebras. Os vertebrados são divididos em 5 grupos, formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Conheçam-os a seguir. Nós temos aqui os peixes. Vamos lá? Os peixes nascem de ovos, que na sua maioria se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Eles nadam, vivem e respiram dentro d'água. A maioria tem o corpo coberto de escamas e se locomove por meio das nadadeiras. Animais ovíparos. O que é um animal ovíparo? São aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, não é isso? No caso, em ovos. Então, o peixe é um animal ovíparo, porque ele se desenvolve fora do corpo da mãe. Os anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra como na água. Alguns têm a pele úmida, podendo ser lisa e escorregadia, como os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras secas.
Os anfíbios nascem de ovos que se desenvolvem na água ou em local úmido. Os répteis são animais que têm um corpo coberto de escama, como as cobras, placas duras, como os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados, como as tartarugas e os cágados. Temos exemplo aí de um cágado, né? Temos exemplo de um peixe, um anfíbio, que é a rã, e os répteis, o cágado. Então aqui, ó, peixe, a rã, o anfíbio. Aqui nós temos o jacaré, ok? Na página 13, os répteis se reproduzem através de ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas, ou, quando as possuem, estas são muito curtas. Observam-se essas características em cobras, jacarés, largatos e lagartixas. As aves são animais vertebrados que têm um corpo coberto de pena, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Elas andam com 2 patas, por isso são chamados de bípedes. A maioria das espécies de aves podem voar. Os mamíferos. Os mamíferos são gerados e se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso são chamados como vivíparos. E quando nascem, esses animais alimentam-se com leite materno. Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia e o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Quando têm 4 patas, são chamados de quadrúpedes. Nós temos aí o exemplo, o elefante. O homem é o único mamífero que raciocina, isto é, que pensa. Então, o homem é o único mamífero que raciocina. A baleia é o maior mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre. E o morcego é o único mamífero que voa. Ok, meus amores? Vamos lá. Vejam só. Vamos lá, vejam só. Vimos que no reino animal existem variados seres vivos, né? Podem ter variados seres vivos. Inclusive nós, seres humanos. Não é isso? O reino animal pode ser dividido em 2 grupos, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e ossos. Os invertebrados não possuem coluna vertebral e nem ossos. Os animais vertebrados são divididos em 5 grupos. Quais são esses grupos? Aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis. Ok? Certo, gente? Então, a tia trouxe aqui, ó, alguns animais. Então, nós vamos dizer se este animal, ele é uma ave, um mamífero, peixe, anfíbio ou réptil. Certo? Vamos lá. Que animal é este? Um jacaré. Ok? O jacaré, ele é um peixe, ele é uma ave, ele é um anfíbio, um mamífero ou um réptil? Réptil, muito bem. Vou botar aqui, ó. Réptil. Ok. Sapo, uma rã, um sapo, uma perereca. É um anfíbio. Anfíbio. Um anfíbio. Aqui, um peixe, ok. O cachorro, um mamífero, um animal que mama, quadrúpede, né? Mamífero. E aqui, uma ave. Então, nós temos um réptil, um anfíbio, um peixe, um mamífero e uma ave.
Então, aqui nós temos os animais vertebrados. A ave, o peixe, os anfíbios e os répteis são animais ovíparos, porque colocam ovos, né? Os filhotes se desenvolvem fora da mãe, no caso, os ovos. Já os mamíferos são os animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, os mamíferos, eles são vivíparos. Ok, meus amores? Então, nossa aula termina aqui. Atividade de classe no livro de ciências, páginas 13 e 14. E casa no livro de reforço, páginas 80 e 81. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau. Até amanhã.